Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo para mais uma conversa. Hoje a gente vai falar sobre validação emocional, sobre o que é validação emocional e sobre de que formas que a gente pode se validar emocionalmente. Para quem é novo por aqui, eu sou Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal a gente fala sobre psicologia, sobre autocompaixão, sobre conexões saudáveis. E se tu tem interesse nesses temas e ainda não é inscrito, aproveita para te inscrever. Então, a validação emocional está muito ligada a gente entender quais são as nossas necessidades emocionais, é o que a gente está sentindo, as nossas emoções do momento e poder validar e atender, acolher as nossas emoções e necessidades emocionais. Validação emocional é a gente se autorizar a ter emoções, a se autorizar a ter sentimentos e pode parecer óbvio, mas não é, porque muitas vezes a gente tenta ignorar, a gente tenta deixar de lado nossas emoções, a gente fica ali brigando com as nossas emoções, tenta evitar de todo custo sentir alguma coisa. É importante saber, né, lembrar que todos nós temos emoções, então a validação emocional, ela é essencial e vai fazer parte da nossa vida diariamente, né? A gente pode validar e precisa poder validar as emoções, principalmente as emoções que são mais desagradáveis de sentir, né? Essas são aí principais para a gente acolher, para a gente poder saber como validar emocionalmente. A autovalidação vai ter a ver com a nossa capacidade de aceitar o que a gente sente, sem ser crítico, sem ser rígido, sem ser duro, com o que passa ali dentro de nós, né? Sem criticar o que a gente está sentindo. Fazer isso, aceitar o que a gente está sentindo, acolher, ter coragem para olhar para o que a gente estiver sentindo, provoca uma maior aceitação de quem a gente é e traz com isso um olhar mais autocompassivo com a forma que as nossas emoções aparecem, com a nossa vivência do momento, com a nossa experiência emocional daquele momento. É importante que a gente possa buscar formas de se confortar, de se proteger, de se acolher, né? Validar e permitir que a gente possa sentir raiva, se autorizar e se permitir sentir raiva, mesmo das pessoas que a gente gosta, mesmo de quem a gente ama, quem é importante para nós, porque a raiva, ela vai ser essencial na vida como um todo, ela vai sinalizar aí injustiças e o importante é a gente saber o que faz diante da raiva que a gente sente e não condenar e julgar a raiva em si pela sensação. Quando a gente não sabe se validar emocionalmente, quando acontece o que a gente chama de invalidação emocional, a gente pode ter aí muitos mais sentimentos e emoções desconfortáveis e desagradáveis. Entre eles, a gente pode sentir como se a gente não tivesse valor, como se a gente não tivesse importância, ou como se a gente tivesse perdido, desconectado, como se tivesse acontecendo algo errado com a gente mesmo, né? Quando a gente quer ali fugir de uma emoção que a gente está sentindo, quando a gente está condenando, né? Se condenando por sentir raiva, se condenando por estar mais ansioso, se condenando por sentir medo ou insegurança algumas vezes. Então, a invalidação emocional, essas críticas que a gente pode fazer com o que a gente sente, são muito, muito perigosas e podem trazer prejuízos muito maiores, né? A validação emocional faz com que a gente tenha uma experiência emocional muito mais saudável, muito mais afetiva e mais simples. Então, diante de uma emoção, a primeira coisa que a gente faz é poder olhar para ela, poder reconhecer aquela emoção ali, tentar nomear ela, tentar entender qual que é aquela emoção, se é raiva, se é medo, se é tristeza, se é ansiedade. E a validação emocional é simplesmente a gente se permitir sentir a emoção que tiver ali diante de nós. Tem uma frase que eu gosto bastante que ela diz assim: a gente não é o que a gente sente, nós somos a capacidade de sentir. Então a gente não tem com isso que se sentir mal por algum dia estar mais triste, por algum dia não estar motivado ou pela nossa experiência emocional, seja ela qual for. A gente é a capacidade de sentir. Um cérebro saudável sente todas as emoções. Então,
a gente precisa só lembrar da habilidade, né, e da possibilidade de validação emocional, que é poder olhar para o que a gente sente, sem julgamento, sem pressa de que aquilo passe, acolhendo e olhando para a nossa experiência emocional sem pressa, com autocompaixão naquele momento ou simplesmente com permissão. Uma vida com validação emocional é uma vida muito mais leve. A gente não tem a pressa de não sentir o que a gente tiver que sentir do momento e a gente consegue usar as emoções a nosso favor, aprendendo e entendendo quais são as mensagens que elas nos trazem. Então eu desejo que tu tenha muito espaço para se validar emocionalmente, que tu não brigue com as tuas emoções quando elas aparecerem, porque isso sim faz com que a vida seja mais completa e que a gente consiga aprender as lições que as emoções trazem para crescer e para continuar prosperando. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, aproveita para te inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Um super beijo e te vejo no próximo.